Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre projetos e sistemas de segurança. O nosso assunto de hoje é normatização de projetos de edificações. E o tópico que abordaremos nessa aula é normatização de projetos de edificações. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de conhecer o Decreto 63.911 de dezembro de 2018. O decreto número 63.911 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ele tem alguns objetivos. E dentre esses objetivos ele fala que proteger prioritariamente a vida dos ocupantes das edificações e das áreas de risco, em caso de incêndios e emergência. O que isso quer dizer? Que sempre a prioridade desse trabalho do Corpo de Bombeiros em si, ele é proteger a vida das pessoas em primeiro lugar. Então, esse decreto ele fala que deve ser protegida a vida das pessoas acima de qualquer coisa dentro de uma edificação. Ou seja, quando eu tenho uma edificação, um prédio comercial, uma indústria, não importa o tipo, o modelo, a função dessa edificação, ela tem que ser preparada de uma forma que, em casos de incêndios e emergência, a vida das pessoas esteja resguardada. Também fala que deve se restringir ao máximo o surgimento e dificultar a propagação de incêndios. Ou seja, fala que as edificações devem ser preparadas com materiais na sua etapa de projeto e construção, deve ser preparada com materiais que dificultem a propagação, que retardem a propagação de incêndios, né? Então, se eu tiver, por exemplo, um estúdio de gravação, onde eu tenho que ter lá um isolamento acústico, então eu tenho que ter no meu projeto de construção desse estúdio, considerado dentro do projeto que esse material usado para o isolamento, seja ele madeira, seja espuma, borracha, o que for, ele tem que ser construído de uma forma que ele retarde a propagação de chamas em caso de um possível incêndio. Também fala que preciso proporcionar nas edificações e áreas de risco os meios mínimos necessários ao controle e extinção de incêndios. Ou seja, que caso o incêndio ocorra, eu tenho que ter ferramentas, equipamentos e material humano capaz de atuar nessa situação para controlar e até extinguir esse princípio de incêndio ou o incêndio propriamente dito, né, o fogo fora de controle na sua totalidade. Então, esse decreto também me diz que quando eu tiver um incêndio, eu tenho que ter as condições necessárias para controlar e até extinguir definitivamente esse incêndio caso ele ocorra. Também fala que seus objetivos são evitar o início e conter a propagação do incêndio, né? Então, como já dito, eu tenho que ter todas as condições para que numa faísca, num curto-circuito, numa fagulha que porventura possa chegar até algum material, esse material não seja passível de propagar, de iniciar esse incêndio, né? Buscando sempre reduzir os danos ao meio ambiente e ao patrimônio. Então, lá no primeiro objetivo, esse regulamento fala que é prioritariamente a proteção das pessoas. Mas aqui, neste quarto tópico do regulamento, ele fala também que eu preciso me preocupar com o meio ambiente e o patrimônio, né? Então, ele é um decreto completo. Então ele fala que tem que proteger a vida das pessoas, do meio ambiente e o patrimônio, seja ele privado ou público. Tá? Viabilizar as operações de atendimento a emergências. Então o que eu preciso fazer para atender uma emergência caso ela ocorra? Eu tenho que ter uma equipe de brigada de emergência treinada, eu tenho que ter ferramentas, eu tenho que ter lá extintores de incêndio, eu tenho que ter itens de primeiros socorros, eu tenho que ter mangueiras, hidrantes, enfim, o que eu tenho que ter? Depende do que eu tenho naquela edificação como negócio, qual é o uso dado para aquela edificação, eu vou ter um critério a obedecer de acordo com as próprias instruções técnicas que o decreto 63.911 nos traz. Fala também que eu devo proporcionar a continuidade dos serviços nas edificações ou áreas de risco. Ou seja, eu tenho que ter segurança para que as atividades ali desenvolvidas se perpetuem, continuem o máximo de tempo possível de acordo com o interesse daquela organização. Também fala que eu devo fomentar o desenvolvimento de uma cultura prevencionista de segurança contra incêndios, né? Então o que é isso? É trabalhar no comportamento, né? É educar as pessoas
para prevenir incêndios, né? Não quer dizer que as pessoas não têm educação, não, elas devem ser preparadas, ter uma cultura de prevenção a incêndios, né? Então, como por exemplo, fumar nos locais adequados, indicados para esse fim, né? Cuidar sempre, se for o caso, muitas vezes da temperatura dos materiais que estão sendo produzidos, né? Algumas empresas usam muito, né? Atividades a quente principalmente. Então esse tópico fala que eu tenho que ter o fomento, né? Eu tenho que instigar as pessoas a prevenir incêndios. E isso serve tanto para as indústrias, para o comércio, quanto para a nossa residência também, né? Em casa, quando a gente está fazendo lá no fogão, né? Cozinhando, né? Como é que a gente atua? Né? Será que a gente atua de forma segura? Deixando muitas vezes um pano de prato ao lado da boca do fogão acesa ali que pode pegar fogo. Quantas vezes a gente já não viu isso acontecer, um pano de prato que pega fogo, né? Uma panela de pressão que a sua válvula ela é má higienizada e pode até mesmo explodir, né? E fazer um estrago enorme. Então a gente tem que ter essa cultura. Então esse decreto ele fala que as organizações devem desenvolver nas pessoas. As pessoas recebendo essa informação, desenvolvendo essa cultura de segurança na prevenção a incêndios, consequentemente elas vão levar isso para o seu dia a dia, né? Para a sua residência, para os seus afazeres, até para o seu momento de lazer. Ela vai começar a prestar mais atenção nesses tópicos, tá? Então esse decreto, ele é composto, né, por alguns capítulos. Então ele tem lá disposições preliminares, as definições, a aplicação, o serviço de segurança contra incêndio, o processo de segurança contra incêndio, as responsabilidades de cada agente envolvido nesse processo aí de prevenção a incêndios, a altura e a área das edificações, as medidas de segurança contra incêndios, tá? Fala também de instalações temporárias, isso é muito ligado a canteiros de obra, né? Quando você tem uma construção de uma edificação, você tem uma instalação temporária de um canteiro de obra ali. Então você também tem que ter atenção a isso. Fala da regularização empresarial, da fiscalização, como é feita, quem vai fazer essa fiscalização, das infrações e penalidades, quais são os tipos de infrações e sua respectiva penalidade. Quando a gente fala em penalidade, a gente está basicamente também falando de autuações, né? Monetariamente falando. Do processo infracional e os recursos, como que isso ocorre a partir do momento que uma edificação ela é autuada, ela é notificada, e qual é o tipo de recursos que ela vai poder interpor, né, nesse processo aí de autuação, do credenciamento e do cadastro, né, das edificações, de acordo com o que o decreto determina, da comissão especial de avaliação e também traz as disposições finais como um dos capítulos do decreto, né? Então nós temos aí ao total 17 capítulos dentro desse decreto, o decreto 63.911 de dezembro de 2018, que é o decreto atualmente em vigor no estado de São Paulo. E aí eu vou destacar aqui alguns capítulos, né, que eu achei interessantes, não que sejam mais importantes, porque todos têm a mesma importância, mas eu achei interessante aí destacar, né, alguns capítulos. Então o capítulo 3 fala da aplicação desse decreto, né? Então o artigo 4 ele fala que as medidas de segurança contra incêndios previstas nesse regulamento se aplicam às edificações, né, por ocasião da construção de uma edificação ou área de risco. Então já no processo inicial de construção da edificação eu já tenho que atentar para aplicar os regulamentos do decreto 63.911. Fala sobre reforma de uma edificação que implique uma alteração significativa do seu layout, né, da sua composição, tá? E até as edificações mais antigas mesmo, né, que precisam passar por reforma, que na época que foram construídas, o regulamento era outro, então agora ela deve ser adequada ao regulamento atual. Fala também da mudança de ocupação ou uso, era uma edificação residencial, passou a ser uma edificação comercial, ou era uma edificação comercial e passou a ser uma edificação industrial. Então eu tenho que também fazer essa adequação de acordo com o decreto. Fala também da ampliação da área construída, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com os famosos puxadinhos, né? Vamos fazer um puxadinho aqui, uma ampliação ali, né? Eu tenho que prestar atenção nisso, né? O que eu estou fazendo e como eu estou colaborando nessa ampliação para prevenir, né, emergências ou
incêndios propriamente ditos também, tá? Aumento na altura da edificação, também é importante quando eu vou ampliar, né, mezanino ou construir novos andares, então eu também tenho que atentar para que o nosso decreto fala. Fala também aí da regularização das edificações ou áreas de risco, aquelas que não estavam regularizadas, então como esse processo deve ser feito, tá? O capítulo 8 fala das medidas de segurança contra incêndio, que também eu achei interessante aqui falar um pouco sobre ele. No seu artigo 19, ele fala que devem ser levados em consideração, né, para determinar aí as medidas de segurança contra incêndio, a ocupação ou uso. Então, para que eu vou usar? De acordo com o uso, eu vou ter que ter uma abordagem na prevenção a incêndios específica para aquela determinada utilização. A altura dessa edificação, a carga de incêndio possível que ela pode atingir, né, num incêndio totalmente propagado naquela edificação, o tamanho da área construída, para ver em qual tipo de edificação ela vai ter que ser enquadrada, né, se vai ser um projeto técnico simplificado ou não, como a gente também pode perceber aí na nossa aula sobre o AIT número 42. Fala também da capacidade de lotação, tá? Então isso é muito importante, não é para ter só uma plaquinha bonitinha na entrada lá, essa edificação possui esses equipamentos e ferramentas para combate a incêndio e a lotação máxima é tanto, né? A gente sabe de casos no Brasil, por exemplo, né, um caso ficou muito famoso da Boate Kiss, que a sua lotação era para aproximadamente 691 pessoas e no dia da tragédia tinham quase 1.100 pessoas, né? Se não me engano 1.090, que é o que a investigação conseguiu detectar. Então a ocupação máxima, ela tem uma razão de ser, ela tem um motivo para ter aquele limite máximo de pessoas, né? Então isso é muito importante na hora de você definir qual que é aí as medidas que você vai adotar para prevenir incêndios. E os riscos especiais que pode existir naquela atividade dentro daquela edificação. Então eu também tenho que atentar para isso. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre normatização de projetos de edificações. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima.